Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática, né? Os alunos do 7º ano. Hoje uma aula um pouco diferente, né? Onde eu vou passar para vocês, eu vou conversar com vocês sobre o gráfico de setores e vou deixar uma atividade para vocês trabalharem aí com o professor em sala de aula. Tenho certeza que vocês não terão dificuldade nisso. Então, nós vamos falar sobre gráficos de setores. É uma aula sobre o menu, né? Eu estou trabalhando o menu de conteúdos integrados e a habilidade dessa aula é a habilidade EF07MA37. Ler, interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores, divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização. O que nós faremos nessa aula? Nós não faremos a interpretação do gráfico. Nós vamos conversar sobre como construir o gráfico de setores. Por quê? O gráfico de setores, cada parte dele tem um ângulo específico, a gente não faz aleatoriamente, então nós precisamos entender como que isso daí funciona. Então, o que é? Primeiro, vamos começar definindo o que é um gráfico de setores. Então, o gráfico de setores, ele é o que a gente também conhece como gráfico de pizza, né? Por que ele é como a gente conhece como gráfico de pizza? Porque ele é redondo, né? Ele tem essa ideia e nós dividimos o nosso gráfico em partes, igual nós fazemos com a pizza. O que a gente precisa levar em consideração aqui nesse caso? Então, essa borda vermelha aqui, deixa eu ver. Tá certinho. É que daí o vermelho no vermelho. Essa borda aqui vermelha seria o nosso gráfico. Correto? A nossa circunferência. Ou seja, o que eu tenho que levar em consideração aqui? Que essa circunferência completa, ela equivale a 100%. Ou seja, a pizza ela está inteira. Eu não tirei e não dividi essa pizza em nenhuma parte. Vai colocar, ó, vocês observem aí na tela direitinho que essa pizza aqui não tem nenhuma divisão, ela não tem nenhum corte. Então, eu tenho ali 100% da minha pizza. O gráfico de setores, muito utilizado para representar percentuais, eu tenho que relacionar essa ideia de eu ter a pizza inteira com cada um dos percentuais lá da nossa pizza, né, do nosso gráfico. Quando eu somo cada uma das partes, elas têm que ser, o resultado dessa soma tem que ser exatamente 100%. Nem maior, nem menor. Se der menos do que 100% ou mais do que 100%, pode fazer a conta de novo, porque tem alguma coisa errada aí, correto? Então, tem que ser 100%. Então, legal. Minha pizza toda, 100% da pizza. Meu gráfico todo, 100% dos dados. Até aqui, tudo bem. Agora, o que nós vamos observar? Então, vai aparecer aí na tela para vocês a nossa pizza. Eu coloquei lá em azul a circunferência, que seria a circunferência, que tem esse formato circular, que é a representação do nosso gráfico. A volta completa da nossa pizza. Então, se eu começar a fazer a borda da minha pizza aqui, quando eu faço a volta completa dela, até eu chegar nesse ponto de novo, ela tem 360 graus, que é a pizza completa. Se a pizza completa é 100% e ela tem 360 graus, então eu posso afirmar que 100% nesse caso é igual a uma volta completa, é igual a 360 graus. Mas por que isso, Alessandra? Porque nós vamos precisar desses 360 graus para poder calcular o tamanho de cada um dos pedaços do nosso gráfico. Então, a gente não pode esquecer essa informação. A volta toda ou a minha pizza toda, o meu gráfico completo, ele tem 360 graus. Se eu for pensar dessa forma,
se ela toda, os 100% são 360 graus, um pedacinho ali de 1% será quanto? Equivalente a 3,6 graus. Ela toda, 360. Um pedacinho de 1%, 3,6 graus. Dados importantes a serem aí anotados por vocês. Bom, nós vamos colocar essa ideia da pizza numa situação simples. Qual é a situação? Olha aí o que vai aparecer para vocês. Um grupo de 50 pessoas organizou uma votação para escolher a cor da camiseta que seria utilizada, usada em um determinado evento. Foram votadas, então, 3 cores. Laranja recebeu 10 votos, verde, 15 votos e a roxa, 25 votos. Vou calcular o percentual, a porcentagem que representa cada um, os votos de cada uma das cores. Como que eu faço isso? Eu tenho, para transformar em porcentagem, na laranja, os 10 votos, certo? Que é quantos votos o laranja recebeu, dividido por 50, por que 50? Porque foram 50 pessoas que votaram. E o resultado eu vou multiplicar por 100. Então, os 10 votos que o laranja recebeu, considerando os 50 votos que foi o total, equivale a 20%. Eu preciso achar isso para depois fazer o gráfico, certo? Percentual do verde. Os 15 votos que a cor verde recebeu, dividido pelos 50 votos, que é o total, vezes 100. 30%. Então, os 15 votos do verde equivale a 30% do total. Do roxo, foram 25 votos, dividido pelos 50 totais. E o resultado vezes 100. Ou seja, 25 votos equivale a 50% do total de votos da nossa pesquisa. Legal. Eu já sei, então, o que aqui? Os percentuais, que são eles que eu vou utilizar para fazer a representação no meu gráfico. O que eu não posso esquecer? Que 1%, porque eu tenho que levar o que em consideração? O ângulo agora para poder representar esses valores no gráfico de setores. Eu não posso esquecer que 1% equivale a 3,6 graus, como a gente conversou lá na ideia da pizza do 100%, 360 graus, e depois a ideia do 1%. Vou transformar cada uma dessas situações, ou desses percentuais, transformar não, encontrar os graus referentes, qual que vai ser a abertura do ângulo para representar cada um desses dados. Eu vou pegar os 20%, porque se cada 1% são 3,6 graus, para eu saber quantos graus eu tenho em 20%, eu vou multiplicar 20 por 3,6. Então, eu tenho 72 graus. A mesma coisa no verde, só que agora eu vou multiplicar o quê? 30. Para eu saber quantos graus nos 30%, 30 vezes 3,6, chegando nos 108 graus. E a mesma coisa no roxo. 50 vezes 3,6, chegando em 180 graus. Achei esses valores em graus. Eu tenho valor em percentual e agora eu tenho valor em graus. O que eu vou fazer com isso? Para que eu fiz isso? Vou colocar esses 3 dados agora dentro da nossa circunferência, ou seja, do nosso gráfico de setores. Então, eu vou manter esses nossos dados, 72 graus, 108 graus e 180 graus. Como eu diminuí, deixa eu apagar aqui a lousa. Fiz a minha circunferência, está ali bonitinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 72 graus, observa que eu fiz aqui, ó. Aqui é a minha origem, meu 0 grau. Então, a partir daqui,
considerando o centro da circunferência, eu fiz uma abertura de 72 graus, eu posso usar um transferidor para isso, e eu marquei aqui o pedaço da nossa pizza ou do nosso setor, a nossa fatia, equivalente à cor laranja. Agora, eu vou colocar o quê? Os 108 graus. Os 108 graus, quando eu penso ali... Aí vocês vão falar para mim, mas Alessandra, por que o 108 ele vai dar aqui exatamente na metade? Lembrando que eu também considerei isso, né, nesse caso, para o 108, a partir daqui da onde eu terminei os meus 72. Mas por quê? Se eu somar 108 mais 72, eu terei 180 graus. 180 graus é exatamente a metade da minha circunferência. Por que isso daí faz sentido? O roxo são quantos graus? 180. Então, não é a outra metade? Olha lá. A outra metade. Então, eu consegui colocar no meu gráfico as 3 informações de uma forma coerente com o percentual de cada uma. Observem que não foi colocado aleatoriamente. Eu olhei, então eu acho que 20% vai dar mais ou menos aqui. O 108 lá eu acho que vai dar mais ou menos. Não, não tem isso de mais ou menos, não. Observe que nós fizemos o cálculo para poder fazer a representação certinha. E, realmente, o laranja foi o que teve menos votos. Então, ele ocupa um pedaço menor no nosso gráfico. O verde teve 15 votos. Então, ele nem teve a maior quantidade, nem a menor quantidade de votos. Por isso que ele é lá o nosso pedaço que tem o valor médio, né? O tamanho mediano. E a cor que ganhou, que é a que teve a maior quantidade de votos, observem que é aquela que ocupa exatamente o maior pedaço ou a maior parte do nosso gráfico, certo? Então, não é feito de forma aleatória, tudo bem? Vamos pegar alguns dados, algumas informações importantes para o gráfico de setor, que nós vamos agregar ao nosso gráfico. Então, nós podemos agregar ao nosso gráfico o quê? Que é muito importante. Título. O título do gráfico de porcentagem em cada seção da circunferência e a legenda. Por quê? Vamos pensar nisso. Vou pensar, então, voltar na ideia da votação da escolha da camisa. Está aqui o nosso gráfico. O que eu fiz? Eu identifiquei em cada um deles qual é o percentual dos votos, do resultado de votação que cada cor teve. Laranja, 20%, verde, 30% e 50% do roxo. Eu coloquei um título. Resultado da votação pela escolha da camiseta do grupo. É importante. Se eu der só a circunferência com os percentuais para alguém ler, ela vai ver, tá, laranja tem 20%, verde 30%, roxo 50%, mas de quê? O que isso está representando, né? Do que estamos falando? Então, nós precisamos, sim, ter o título. Legenda. Por que é a legenda? Além de eu saber do título que está falando das camisetas, eu estou indicando que das camisetas votadas, nós tivemos como opção a laranja, a verde e a roxa. Então, é uma informação importante. O que eu precisaria aqui também, que eu não coloquei? A fonte. Eu precisaria colocar a fonte. Nesse caso, são dados fictícios, porque fui eu que inventei. Mas, se eu fizer ou coletar esses dados de algum lugar, eu preciso colocar de onde eu tirei esses dados, certo? Para que a gente usa, então, o gráfico de setores? Onde que a gente vai usar os gráficos de setores? Nós vamos utilizar em situações em que os dados representam proporcionalidade em relação ao todo. Comparação entre as quantidades de diferentes elementos,
dentro de um todo. Então, ou seja, sempre relacionando o todo, o total. Como? Quantidade de homens e mulheres em relação ao total de participantes de um evento, quantidade de diferentes profissionais presentes em uma convenção, quantidade de elementos de diversas nacionalidades entrevistados em uma pesquisa. Então, é tudo relacionado ao todo, podendo ser valores inteiros, mas na maioria das vezes são valores percentuais, certo? Eu vou deixar aí uma sugestão de atividade para vocês trabalharem com o professor de vocês aí na sala de aula. Então, olha a atividade que eu vou sugerir para vocês. Ops. Formem grupos de 3 ou 4 pessoas e elaborem uma pequena pesquisa. Vocês podem entrevistar os próprios colegas de turma e utilizar assuntos como a preferência por determinados pratos, times de futebol, gostos musicais, entre outros assuntos, ou seja, qualquer assunto que vocês quiserem. Em seguida, organizem esses dados em um gráfico de setores. Não se esqueçam de representar esses dados na forma percentual e, quando for tirar da forma percentual e colocar realmente no gráfico, calcular qual é o ângulo de abertura para cada um, né, das partes ou dos nossos diferentes tipos de dados. Boa sorte para vocês e continuem os estudos como vocês sempre fizeram, da melhor forma possível. Até a próxima aula!